Amados, graça e paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Pastor Josué Brandão. Eu estou passando para fazer um comunicado, primeiramente, aos irmãos que são membros da nossa igreja, Assembleia de Deus Cristianismo Sem Fronteiras. Esse comunicado vale para a nossa sede em Feira de Santana e para as nossas congregações, com destaque para a nossa igreja em Salvador. Hoje eu estive reunido com diretoria da igreja, conselho de ética, conselho jurídico, consultando estes irmãos e companheiros de ministério e pontuando com eles algumas coisas que nos trouxeram preocupações. Entre elas eu quero fazer algumas considerações neste vídeo, para depois das considerações postas e você compreender a motivação, então eu te anunciar e comunicar o posicionamento da nossa igreja acerca disso. Primeira consideração, o decreto do governador do estado da Bahia, em nome da saúde pública, do cuidado com a proliferação do Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus. Diante desse decreto, as reuniões e aglomerações de pessoas ficaram restritas ao número de 50 pessoas. Dentro desta consideração do decreto, eu quero fazer duas pontuações. A primeira é que esse não é um decreto e uma determinação de cunho político. Esse é um decreto e determinação de cunho social e humanitário. Segundo, no número de 50 pessoas restritos ao acesso do templo, eu não posso garantir que um deles não esteja infectado pelo coronavírus, o que, consequentemente, infectaria mais alguém. E esse mais alguém volta para casa sendo vetor de transmissão da enfermidade ou do vírus, o que não é sensato. A segunda consideração que eu quero fazer é que os membros da nossa equipe de pastores, equipe diaconal, equipe de mídia e equipe de louvor estão incluídos neste número de 50, o que reduz muito o acesso dos nossos irmãos, membros da igreja, ao ambiente do culto, se nós pretendemos cumprir irrestritamente as determinações que estão sendo estabelecidas pelas autoridades de saúde. A terceira consideração que nós estamos fazendo é que, se nós fizermos cultos em horários distintos, como planejamos fazer, os irmãos que chegam para o horário do culto seguinte terminam aglomerando na área externa do templo, e aí vem uma questão de segurança para esses irmãos que ficam expostos na área externa. Dentro dessa realidade é preciso também compreender que a aglomeração de irmãos na área externa do templo, esperando o próximo horário de culto, também caracteriza uma aglomeração de pessoas para um só propósito, para uma só reunião, o que nos leva a uma infração da determinação e também expõe estas pessoas à contaminação do coronavírus, que está provado que é uma contaminação acelerada. Uma outra consideração que nós estamos fazendo e que é pontual e necessária é que, enquanto os irmãos esperam o próximo horário de culto, acaba gerando uma ansiedade, uma inquietação, que gera desconforto e até, em alguns casos, uma possível irritabilidade. Uma outra consideração que estamos fazendo é que é da cultura do brasileiro saudar com aperto de mão, com abraço, com beijinho. E dentro da cultura brasileira ganha ênfase a cultura cristã da saudação fraternal, do aperto de mão, da saudação com a paz e com a graça. E não há como controlar esse movimento de saudação, visto que isto é automático, ele está inserido na nossa cultura comportamental. Então não tem como controlar isso. Uma outra consideração que nós estamos fazendo é que, se porventura acontecer um contágio em ambiente de igreja, nós seremos socialmente responsabilizados, o que não representaria bem para o contexto da igreja.
E se nós formos considerar que é da nossa consciência cristã cooperar para o bem-estar das pessoas, visto que a igreja é composta de pessoas, diante de todas essas considerações, o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras, nossa igreja, na pessoa do seu pastor, pastor Josué Brandão, em consenso com os demais pastores que eu mencionei no início desse vídeo, estamos tomando as seguintes posições. Primeiro, a nossa igreja permanecerá aberta todos os dias, das 9 da manhã, todos os dias de atividades, todos os dias normais de atividades, das 9 da manhã às 21 horas, para plantão de oração. Ou seja, qualquer membro da igreja, qualquer pessoa que desejar, nesse período, entrar no templo para orar, ajoelhar e orar, sentar e orar, terá o seu acesso livre, claro, limitado, como eu disse, a esse número que está estabelecido de acesso. Segundo, nos dias normais de culto, nós teremos pastores para atendimento pastoral de oração. Orar pelas pessoas é o que eu chamo de plantão pastoral. Então, terça-feira à noite, das 19 às 21h30. Quinta-feira à noite, das 19h30 às 21 horas. Domingo à noite, das 19 às 21. Nós teremos pastores no ambiente do templo, disponibilizados para orar pelos irmãos que chegarem para um pedido de oração, um acompanhamento de oração. E os cultos, como funcionarão? Nos dias oficiais de culto, repito, terça-feira das 19 às 21, quinta-feira das 19h30 às 21 e domingo das 19 às 21 horas, nós teremos o culto com a equipe de pastores, a equipe de louvor e o ministrante da noite. Para os irmãos membros da igreja, aqueles que nos acompanham nos cultos online, estes cultos serão transmitidos, inclusive o de quinta-feira, que normalmente nós não transmitimos, nós vamos transmitir, pelo menos com uma câmera, para que você seja alcançado, ministrado, receba a ministração da palavra, a pregação e a orientação bíblica. Isso significa que nas nossas igrejas, e aí eu termino destacando novamente a nossa igreja em Salvador, cujos cultos são em dias diferentes, não haverão. O que haverão são pastores que estarão na igreja de Salvador nos horários normais de culto para plantão pastoral de oração, para orar por alguém que chegue buscando oração ou que queira ter acesso ao templo para orar. Repito, apenas a nossa sede, terça-noite, quinta-noite, domingo à noite, a equipe pastoral, a equipe de louvor estará presente para nós transmitirmos o culto normal, momento de louvor, oração, ofertório, ministração da palavra pela transmissão online, tá certo? Isso é um compromisso que nós estamos tomando com os irmãos pelo seu bem, pelo nosso bem, pelo bem da sua família. Também vamos, neste momento, que estamos limitados pelas circunstâncias, retomar o projeto Lar de Paz. A partir desta semana, nós vamos anunciar nas redes sociais de que maneira os nossos irmãos nos disponibilizarão seus contatos, seus e-mails, para que eu envie semanalmente para você o esboço do Lar de Paz. O irmão vai se reunir com a sua família, ministrar para a sua família em casa, seja na segunda, seja na quarta, seja na sexta, ou no sábado, ou até no domingo pela manhã. Eu vou cuidar com a nossa equipe da Escola Bíblica, vamos ministrar a aula da Escola Bíblica nos domingos pela manhã, para que você tenha o acesso à orientação da palavra. Também quero estabelecer a partir de hoje 40 dias de oração. A nossa campanha
de oração da meia-noite, à 1 da manhã, nós estaremos em 40 dias de oração. Eu vou fazer a live pelo nosso Instagram, cada dia de oração nesses 40 dias. Se num dia ou outro eu não puder estar, eu vou pedir a um pastor que acesse o meu Instagram e ele vai fazer a live de oração. E nós estaremos em 40 dias de oração pelo Brasil, pela Bahia, por Feira de Santana, inclusive, detalhe, clamando pelos médicos que estão em linha de frente desse desafio, porque eles estão expostos também. E vamos observar sempre, todas essas nossas atividades, como eu mencionei, de oração, a transmissão do culto online com as nossas equipes, permanecerá restringida a esse limite de 50 pessoas, conforme estabelecido pelas autoridades de saúde. Esse é um princípio que nós começamos a praticar hoje, tá? Pelo período que está sendo estabelecido, repito, pelas autoridades, e nós vamos nos comunicando semanalmente, diariamente, e qualquer mudança no cenário, os irmãos também serão informados. Por favor, em nome de Jesus, não entristeça seu coração, não aflija sua alma. Vamos compreender que a igreja vai além do templo. A igreja se manifesta na nossa casa, na nossa empresa. Onde eu e você estivermos, a igreja estará. Não percamos o foco, não percamos o contato, não percamos a comunicação. Eu estarei presente na sua casa, a nossa equipe estará presente na sua casa. E repito, projeto Lar de Paz de imediato será implantado, tá? Rapidamente nós vamos providenciar os esboços para que o irmão tenha acesso e a igreja permanece de pé e o nome de Jesus sendo glorificado. Não esqueça, terça-noite, 19 horas, quinta-noite, 19h30, domingo à noite, 19 horas. Nós teremos equipe pastoral, equipe de louvor posicionada para a transmissão do nosso culto na sua normalidade. No sábado à noite, que acontece o nosso Geração Viva, nós vamos fazer também uma transmissão para os nossos jovens, uma palavra para os jovens, orientando, admoestando, estimulando e transmitindo a palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós somos uma família para pertencer.